Então, isso. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula desse curso de extensão sobre filosofia indiana, quemética e latino-americana, né? Filosofia andina. Nesse nosso último encontro, o professor Roberto Veras fará a primeira parte apresentando uma discussão relacionada a uma visão da filosofia latino-americana, e na segunda parte eu tratarei de outras questões relacionadas ao tema, mas tentando recuperar a ideia de uma filosofia, de um pensamento, antes da chegada dos europeus aqui em Abya Yala. Então, professor Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, completando 100% nossa carga horária do curso, essa primeira etapa expositiva. E eu trago para vocês agora um assunto que ultrapassa o Oceano Atlântico, né? Chega agora na América Latina. Compreendemos a América Latina desde o México até o Uruguai, e uma filosofia baseada no pensamento latino-americano, nós vamos perceber diversos paradigmas, sobretudo a questão da marginalidade, da colonialidade, das opressões que o povo europeu do velho mundo acredita serem melhores fazedores de filosofia do que nós. Inicialmente, eu gostaria de perguntar, será que só eles têm problemas filosóficos? Será que só eles conseguem pensar? Será que o latino-americano não tem condições e mecanismos plausíveis para fazer indagações, questionamentos e interrogações por diversos campos do conhecimento? Então, será que os povos nauas, os maias, os incas, fizeram algum tipo de filosofia há muito tempo atrás? Será que existe uma filosofia latino-americana? Para tentar comprovar isso, eu acredito que vamos transitar por alguns autores e tentar entender o conceito de filosofia da libertação. Tendo isso como ponto de partida, nós paulatinamente iremos investigar pensadores ainda vivos que estão produzindo o suprassumo desse tipo de filosofia que não é tão abordada nas nossas universidades, nas nossas instituições acadêmicas, porque é um tema marginalizado. Nem ao menos no próprio curso, na graduação de filosofia e no mestrado e doutorado, é complicadíssimo de investigar pensadores brasileiros, latino-americanos em geral. Geralmente vai ser apenas uma obra discutida, como o Story Language, do guianense George James, que não tem credibilidade alguma e, por isso, se esconde nas profundezas da marginalidade filosófica. Primeiramente, podemos identificar o início de uma possível filosofia latino-americana no México. Os mexicanos, eles têm essa condição filosófica muito bem elaborada, porque já tem uma tendência espanhola na sua gênese. Então, com José Vasconcelos Calderón e com Samuel Ramos, na obra Filosofia da História do México, conseguimos identificar fatores positivos para o engrandecimento desse tema. Tem também o grande filósofo e ainda vivo, se você puder segui-lo nas redes sociais, ainda é possível, que é o Henrique Dussel. Ele é argentino, mas desde 1970 mora no México. Então, ele tem essa dupla nacionalidade e é um baluarte com relação ao tema do pensamento latino-americano. Ele traz esse conceito de filosofia da libertação. Mas libertação de quê? Das garras de que o europeu fazem como armadilha do próprio conhecimento. Em outras palavras, o pensador latino-americano, ele é
meio colonizado, né? Então, esses pensamentos coloniais que nós estamos acostumados a reproduzir nas universidades, de grande porte, aqui do Brasil, são pensamentos já tendenciosos. Então, fica a cabo do próprio brasileiro saber se ele estuda filosofia no Brasil ou filosofia do Brasil, né? Filosofia brasileira ou filosofia de outro país injetado no Brasil. Então, o conceito de filosofia da libertação gira em torno de um campo que analisa os processos que podem tornar o indivíduo oprimido ou livre, né? Ela é considerada uma filosofia da praxe, das ações concretas, a fim de se encontrar uma realidade. O que é que pode se imaginar disso? Que é uma grande influência do pensamento de Paulo Freire, junto com o pensamento marxista. Ou seja, essa união surge a filosofia da libertação, né, que já vem também trazendo vários resquícios da teologia da libertação, que é um tema extremamente conhecido desde o período dos jesuítas. Então, para a filosofia da libertação, essa questão de ser oprimido, de ser subjugado, de ficar na marginalidade, é algo que é muito destacado na busca de tentar encontrar aberturas e subterfúgios para a tentativa de sair dessa forma cíclica de pensamento, né? Se o pensamento cartesiano, né, é o pensamento mais elaborado, mais sofisticado, se o pensamento kantiano é o mais concreto e analítico, se o pensamento de Hegel é o melhor e possível de sua época, na filosofia da libertação, cada problema do nosso lado do país é valorizado. Todas as questões que fazem referência à nossa cultura, ao nosso povo, são colocados em xeque. Existem alguns pequenos grupos de pesquisa sobre filosofia latino-americana. Eu ministrei um curso na Semana de Filosofia da UEPB sobre esse tema, em 2018. A Universidade Federal do ABC tem uma pequena equipe que trabalha com esse assunto. Nós, da UEPB, né, e do IFAC, estamos agora transitando com essa possibilidade de filosofia, e com certeza vai acontecer aquela duplicidade de sempre, né? Grupos que escolhem ter o pensamento positivo sobre esse assunto e outros grupos que escolhem a negatividade. Por exemplo, Augusto Senzala, o peruano, ele acredita que não existe uma filosofia puramente latino-americana, que existe filosofias, isso foi escrito em 1968. Ele acredita que a filosofia ela tem vestígios do pensamento europeu, portanto, não caracteriza ela como extremamente original. Já, no outro lado, o pensador que eu enviei o artigo para vocês, o Leopoldo Zea, que é um mexicano, ele acredita que existe uma filosofia puramente latino-americana, que somos inovadores, que temos o conhecimento tanto quanto o povo do Velho Mundo, e que essa capacidade de filosofia é possível nos dias atuais. Isso foi escrito em 1969. Então, veja que esse é um debate um pouco já antigo, que traz uma condição direta de participação do povo brasileiro, né? Então, a figura de um professor da USP, o João Cruz Costa, participa ativamente do debate, e Henrique Dussel, ainda nos dias de hoje, bate o martelo e diz que é possível ter essa filosofia. Existe também um pensador cubano, né, o Raul Fonte Bittencourt, que já tem esse pensamento muito bem elaborado e que sugere uma filosofia intercultural, ou seja, uma filosofia que vai unir diversos países, não só apenas a região latino-americana, mas como um todo,
para fazer a concepção de múltiplas culturas existentes nessa região do planeta. Existe também o Luiz Seixas, que é o filósofo da Guatemala, estudioso da filosofia do direito, morreu há pouco tempo. Luiz Virolo, que é um pesquisador em filosofia indígena americana. Então, são alguns nomes que você pode analisar na internet e fazer um trabalho inovador, já que essa área é muito pouco pesquisada. Mas, para tentar fazer um recorte mais ideal, vamos entender a filosofia no Brasil. A filosofia no Brasil surge no século XVI, com a Companhia de Jesus. Ele tem, em 1555, um apontamento religioso e sua obra máxima é a Ratio Studiorum, é a obra capital que o clero católico atraca aqui no Brasil e começa a fazer a sua filosofia puramente teológica, com características aristotélico-tomistas. Então, o que é que ocorre? No Brasil, e quem for ministrar essa disciplina de filosofia do Brasil, consegue dividir ela em 3 períodos. O período colonial, que é o ensinamento filosófico-teológico, o período imperial, que é o ensinamento positivista, e o período republicano, que é o antipositivismo, que são as filosofias baseadas mais na questão empírica, racional, experimental. Então, os jesuítas começam essa expansão do conhecimento filosófico, seguindo os critérios do cristianismo. O ensinamento é baseado em São Tomás de Aquino e Aristóteles, e começam a fundar os cursos superiores para o desenvolvimento e também a proliferação da cultura cristã nesse novo país descoberto. Então, na segunda metade do século XVII, as ideias que são propostas pelos jesuítas monopolizam o pensamento. Porém, surge o empirismo mitigado, que é uma corrente filosófica que se opõe ao tomismo da Companhia de Jesus. É um empirismo científico e o grande desenvolvedor dessa representação de pensamento é o Marquês de Pombal, que surge também tentando unir pensamentos humanos, filosóficos e políticos, pensando sempre no passado, no presente e, por que não, no futuro. Então, esse Brasil do período colonial pouco se desenvolve de filosofia. No período imperial, no século XIX, a filosofia começa a ganhar independência. Surge no Brasil uma corrente de pensamento denominada ecletismo, também o positivismo, e todo o modelo científico começa a avançar. Francis Bacon, Descartes, a teoria da mônada. Então, todas essas ideias inovadoras e revolucionárias começam a surgir no Brasil, um pouco mais atrasado, evidentemente, mas começa a se desprender um pouco mais apenas da religiosidade. Começa um grande movimento positivista aqui próximo, na escola de Recife, que trouxe o pensamento filosófico brasileiro para questões sociológicas, culturais, folclóricas, jurídicas, e tem seu grande representante a figura de Tomias Barreto, que é o herdeiro do kantismo. Ele conseguiu traduzir obras em alemão, ele tinha muita competência, e não é tão valorizado na universidade. Creio eu que nunca vi algum trabalho que envolvesse Tobias Barreto, por exemplo, no campo da filosofia. Outra questão muito importante é a figura de Augusto dos Anjos, que escreve a sua obra e não é encarada como um texto de existencialismo. Ao meu ver, ali tem todos os critérios plausíveis para a denominação de uma filosofia existencial. Por que não?
Então, essas condições de transcendentalismo, de aspectos da coisa em si, do mundo dos fenômenos, isso já estava bem discutido no alemão original, né? Aqui na escola de Recife, por exemplo. E no Brasil República, a partir de 1889, né, do século XX em diante, outra corrente surge, né, que é a famosa teologia da libertação. Né? Com os efeitos do trabalho jesuítico, há um retorno de Tomás de Aquino, o chamado neotomismo, né? A união entre teologia, filosofia, juntamente com o marxismo, algo que eu já tinha comentado, né? Que isso aí faz com que a filosofia ela se torne mais prática, mais atualística, né? Então, ela começa a se desenvolver no mundo real, propriamente dito, enquanto as filosofias religiosas ficam mais no campo da metafísica, da especulação, e não produzem algo concreto e real, como sabemos. Então, existem problemas no Brasil que temos que identificar. Será que temos uma filosofia própria, mesmo sendo colonizados? Somos originais? Vários foram para Coimbra e voltaram com outro pensamento. Isso faz dele um inovador ou apenas um reprodutor de conhecimento? A formação de não filósofos, mas de professores de história da filosofia europeia, será que ainda existe isso? Formamos filósofos ou professores de filosofia europeia? Então, é algo curioso para ser questionado. Roberto Gomes, em 1994, escreve Crítica à Razão Tupiniquim, né, e questiona esse problema da originalidade do pensamento filosófico brasileiro. Ele, nessa obra, faz uma crítica que não houve filosofia brasileira, né, que somos plagiadores do pensamento europeu. Por outro lado, Jorge Jaime, em seu livro História da Filosofia no Brasil, de 1997, reflete sobre os exageros apresentados na obra de Roberto Gomes por querer uma filosofia genuinamente nacional. Para Jaime, ele precisa de uma incorporação, ou seja, é preciso ter pelo menos um ponto de partida para que comece algo de maneira extremamente inovadora. Não surge algo do nada, sem nenhum tipo de circunstância, sem nenhum tipo de local. Então, esse autor é um pouco mais sensato com relação à rigidez da originalidade. Né? Então, surge o problema da filosofia brasileira e sua originalidade, cujo país é composto por miscigenação e sua cultura, né, de diversas pessoas estrangeiras. Tem o português, o espanhol, o holandês, o francês, o africano, né, como um todo. Então, será que é possível extrair daí uma filosofia 100% original? É complexo. Essa questão podemos discutir logo mais. E o grande foco? O grande foco que nós tentamos analisar, e é a mola mestra que sustenta a aula de hoje, é algo que me despertou há um bom tempo, desde que eu fui morar no Acre, que é a proximidade com o Cusco, com Machu Picchu, com aquela região andina. E eu e o professor Valmir, sempre tentando encontrar temas sobre novidades filosóficas, percebemos que existe um discreto desenvolvimento desse tipo de filosofia, que se chama filosofia andina, filosofia dos Andes, de toda aquela região que tem a montanha, a Cordilheira dos Andes. Existe uma possibilidade de filosofia extremamente rara de ser pesquisada. Né? Prova disso é o TCC de 2017 de Juan Pablo, La Filosofia de los Incas.
né? É uma cosmovisão andina, é uma similaridade que ele apresenta, muito bem trabalhada com o pensamento da China, né? O Yin Yang, do taoísmo, pensamento indiano, da escola Shankya e Vedanta, a Grécia, com os contrários heraclitianos, e todo o pensamento pré-socrático, com os astecas. Então, essas formas de analisar a filosofia com um olhar latino-americano é extremamente inovador. É muito difícil encontrar algum grupo de pesquisa que trabalha com isso, que analisa isso, e esse trabalho que deu o título de licenciado em filosofia a esse jovem merece um olhar cuidadoso, porque traz uma riqueza de informação sobre a região que ele mora muito interessante. Ele apresenta teses positivas e teses negativas, como eu mostrei anteriormente, e faz essa análise de todo o Império Inca, né, chamado, vou colar que esse nome é difícil, Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo é o Império Inca, que é desde a Colômbia até os últimos rios que existem no Chile, né? Então, é chamado uma filosofia andina e tem um segredo místico inexorável, que é chamado de Lachacana. A Lachacana é a cruz andina, a cruz quadrada. Ela é a configuração e o caminho do campo celeste, mundano e inferior. Com ela, você consegue acessar outras dimensões e, a partir daí, você estabelece uma rica e profunda forma de sabedoria filosófica dos Andes. A cruz tem um critério muito místico, né, que é a minha área de pesquisa, e já entro no campo de ciência das religiões, filosofia das religiões, que a cruz, deixa eu tentar mostrar, que hoje eu acho que eu aprendi. Só um momento. Tela inteira. A cruz tem uma simetria, vocês estão vendo? Ainda não. Tranquilo. Saiu agora. Saiu. Tá como imagem. Olha, percebam só, existe uma rica simetria e uma capacidade muito sofisticada desses sábios, desses pensadores que existiram há muito tempo atrás, né? Então, a cruz da Lachacana é a cruz quadrada andina que abre os portais. Então, a constelação Cruzeiro do Sul, que tem 4 estrelas, começa a ser o portal de acesso para esses pensadores, né? Então, existe toda uma simetria matemática, toda uma capacidade reflexiva estabelecida nessa imagem, e se você andar facilmente no Peru, o professor Valmir já foi lá, ele tem fotos, né, da cidade perdida, tem fotos lá muito bonitas, da região de Cusco. Ele consegue falar melhor, mas a cruz, ela é identificada e reflete os 3 mundos. Hanapacha, o mundo superior, Kaipacha e Ukupacha. O mundo superior, ele também tem a representação de um condor, que é o contato com o mundo superior, que é a conexão com os deuses. Na face da Terra, a Kaipacha, existe a representação do puma, de hábil, de veloz, né, de reprodutor. E a Ukupacha, que é o mundo inferior, a representação da serpente, que traz sabedoria, conhecimento e sofisticação. Então, essa representação inca do Cruzeiro do Sul, ela se tem uma riqueza inumerável de subdivisões, que são essas aqui.
Conseguem ver? Sim. Toda essa simetria matemática, toda essa capacidade de subdivisão, esse índice de duplicidade de concepções, né, estão estabelecidas na Latiacana. De leste a oeste, é possível perceber o símbolo do Sol, né, porque o Sol nasce e se põe de leste a oeste, o tempo de vida biológico do nascimento até a morte, então tudo existe nesse tipo de duplicidade. E do norte para o sul, são símbolos dos espíritos descendo a matéria e também a evolução espiritual da humanidade. Então, a cruz é universalmente um símbolo de soma, de adição, em diversas culturas, e não seria diferente, né, no pensamento andino. Então, o Cruzeiro do Sul, que é a cruz andina, latiacana, representa-se como a entrada do mundo por meio dessa cruz quadrada. É o fruto das culturas indígenas nos Andes. Então, existe também a questão numerológica. O 4 representam as grandes regiões da civilização inca, onde o império se estabeleceu. Né? O número 3 representam essas 3 divisões do mundo, Caipatia, Hanapatia e Ucupatia. Né? E o número 2 é essa divisão dos opostos. Assim como o Yin e Yang, sempre tem o macho e a fêmea, o dia e a noite, o sol e a escuridão, a lua. Então, essa tentativa representativa de mostrar esse pensamento filosófico andino é apenas um projeto embrionário, apenas é uma forma de mostrar que existe. Poucas pesquisas surgiram sobre isso. Então, é muito válido tentar entender como é que esse povo conseguia assimilar e compreender essa realidade. No centro, a forma circular, além de representar o Sol, representa a cidade de Cusco, que era o umbigo do mundo, era o centro do universo na civilização Inca. Né? Então, essa era a proposta que eu trouxe para vocês, extremamente curiosa, né? Tem os pensamentos que envolvem a ayahuasca, né, em toda a floresta amazônica, existem inumeráveis formas de pensamentos xamânicos, e seria cabível outro curso para a gente poder analisar de maneira mais detalhada. Eu acredito que a minha parte eu consigo finalizar aqui e estou aberto a qualquer tipo de pergunta que esteja ao meu alcance. Eu não sendo especialista, né, nesse assunto, mas buscamos o conhecimento juntos. Só um detalhe, essa questão dos opostos, vocês percebem que sempre foi tragado aqui a questão do Cabalion, existiu a questão do budismo, também trouxe essa duplicidade de perspectivas, a questão das escolas hindus. Então, tudo tem um fio condutor extremamente conectado que cabe nós, pesquisadores, conseguimos identificar. Tá bom? Contigo, Valmir. Obrigado, Roberto. Belíssima apresentação. Muito boa mesmo. Você precisa agora parar a apresentação, porque ainda está na sua tela. Tá, ótimo. Isso. Beleza. Então, vamos fazer aqui a minha apresentação, e eu vou também compartilhar a tela. Boa parte você já antecipou, o que para mim facilita bastante a vida, que nós tínhamos pensado nessa perspectiva que mais abrangente em determinados tópicos,
E, para mim, infelizmente, você já fez o meu trabalho cansado e difícil, só vou apresentar aqui, repetir algumas passagens, mas não vou me deter a elas, mas apresentar uma ideia do que era neste continente, um pouco da vida antes da chegada, antes da invasão dos europeus. A ideia de um território que tinha outras preocupações, que tinha uma vinculação bastante grande e significativa entre os povos que aqui moravam e ainda aqueles que resistem com a terra, com o lugar dos seus ancestrais. A Bia Yala, que seria um espaço que para nós só tem sentido se ele puder ser o espaço da resistência contra tudo o que fizeram com este lugar. Você já adiantou um pouco das denominações e que a Bia Yala, ela também outros sinônimos, né? Dependendo da região, o nome vai mudando. Então, onde é o Império Inca, onde estão os astecas, e também no Brasil, no caso, Pindorama, né? Que é assim chamado pelos povos indígenas, não, né? Pelos povos ancestrais, pelos povos originários dessa região. No caso de Pindorama, o local considerado pelos guaranis como o seu local mítico, né, também pelos tupis, e a terra livre de males. É bastante significativo pensar e também comparar que os europeus, cuja expressão religiosa é pautada pela fé cristã, considera o cemitério o seu lugar sagrado, o local de visitação para ter o contato ali e proximidade com seus antepassados. Mas o mesmo comportamento eles não têm em relação aos povos originários por conta da ganância em relação às florestas e suas riquezas e também em relação aos metais preciosos. E aí não importa quão sagrado é aquele território para os povos originários. As máquinas entram, elas destroem tudo, elas levam tudo e elas matam tudo. Mas o Deus cristão, sempre apresentado como superior a tudo e a todos, como grande referência, justifica um povo que sequer tem alma e que eles mesmos é que definem, né? Os europeus definem que os outros não têm alma e por isso justifica tudo isso. Então, o território de Abi Yala tem uma ligação bastante estreita e originária com o povo Kuna, né? Que considera essa expressão, Abi Yala, como uma terra madura, uma terra viva e uma terra em florescimento. E esse povo ainda, né, vive e sobrevive na Colômbia e também no Panamá, na comarca onde é conhecida hoje como a comarca de Cuna Yala. De norte a sul, nesse continente, antes da chegada e da invasão dos europeus, haviam centenas de nações diferentes, com sua cultura, com a sua língua, com a sua relação com a terra, com a floresta, com a natureza. Povos livres, cheios de pensamentos, com suas culturas, com as suas interpretações, com os seus deuses, com a sua vida. E que aqui podiam, vivendo assim, plantar e colher livremente quase tudo. Esses são alguns dos tipos diferentes que encontramos de milho originário da América, com os maias, maíz, né, milho, e que a riqueza e produção em diferentes tons
diferentes qualidades e diferentes utilidades ainda estão presentes e que em muitos lugares, aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos os locais que são de produção e de guarda de sementes crioulas, as sementes que não têm agrotóxico e sementes que vão passando para outros lugares para que também possam produzir a sua colheita livre, né, das pragas que a ciência produziu e que o atual governo, em termos de pesticida, né, como peste, autorizou outras pesticidas a entrarem livremente no país para destruir aquilo que podia. Essa mesma região de Abia e Ala, produtora de mais de 3.000 tipos diferentes de batata. Esta imagem à esquerda, como espaço de escadaria, exatamente em Machu Picchu, cada degrau desse é um microclima e produz um tipo diferente de batata. Se pegar a mesma batata e colocar em outro degrau, por exemplo, ela não vai produzir tão bem quanto produziria no local indicado. Machu Picchu é a cidade dos cientistas do Império Inca, daqueles que foram morar lá para fazer as experiências e desenvolver o melhor que tinha para o Império e para o povo Inca. Mas a praga espanhola, quando chegou, é claro que não vai entender absolutamente nada disso, porque é preciso reduzir cada local na perspectiva e na visão que eles conseguem enxergar. Então, a riqueza da produção que faz desse lugar um espaço no qual aqueles povos não só se relacionavam entre si, mas também com a natureza, e dali extraíam aquilo que era necessário para a manutenção da vida e a produção e reprodução de si mesmo. Os invasores que aqui chegaram encontraram uma organização social bastante desenvolvida, encontraram um calendário, encontraram relógios de pedra que podiam e podem ainda, eles estão lá, interpretar os ciclos da cultura por meio do ciclo do Sol, um relógio de Sol capaz de medir os 365 dias com precisão. Isso antes da invasão dos europeus. Encontraram povos com seus ritos, seja eles de passagem ou não, os seus ritos sagrados, a sua arte, a sua organização e a sua produção agrícola, a sua cultura e tantas outras coisas que aqueles gafanhotos brancos não tinham cultura para poder interpretar. E por serem diferentes, e por agirem diferentes, foram subjugados. Abia e Ala, um território livre e um território desenvolvido, mas diferente, muito diferente, daquele cujo centro do mundo, decidido pelos europeus, não era ali. E por isso foi objeto, como dizem os europeus, objetos de conquista. Invadem, saqueiam, matam, queimam. E com isso, então podemos ver aí os gafanhotos brancos chegando, tendo o que justifica o nome do território que nós estamos hoje, em homenagem a Américo Vespúcio, e ao chegar aqui, são capazes de matar e escrever a história com sangue. Uma boa leitura feita, por exemplo, no livro de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, é capaz de testemunhar como os europeus aqui chegaram e o que fizeram, a ponto de, em algumas páginas, a gente encontrar que os europeus, para caçar índios e índias,
e receber a sua recompensa, eles matavam, cortavam as orelhas e levavam um colar com as orelhas penduradas, receberiam pela quantidade ali das orelhas. No caso de mulheres, eram mais valiosas. Matava, não necessariamente nessa ordem, cortava o seio e levava como mostra para receber o pagamento. Então, vieram, invadiram, trouxeram vários tipos de mortes. Uma delas, a física, especialmente para quem resistia o processo de invasão, o processo de ocupação territorial. O cartógrafo alemão, o Martin, ele vai adotar a partir de 1507, depois de ler os escritos de Américo Vespúcio, vai adotar, seguindo a mesma lógica denominada dos continentes, como a Europa, a Ásia e a África, vai dar um nome feminino a esse território, mas em homenagem a Américo Vespúcio, vai passar a chamar-se, então, América. E aí, como os relatos vão remeter sempre a esse lugar como América, Abia e Ala, ela vai aos poucos, nos documentos oficiais, desaparecendo enquanto território. No lugar, vem a ideia do índio, uma invenção, portanto, europeia. A história todo mundo conhece, que imaginado que tinham chegado às Índias, chamavam aqui os habitantes como se índios fossem. E, portanto, como toda vez que a gente se refere, por exemplo, a uma filosofia indígena, a uma história indígena, aos povos indígenas, nós estamos reificando, retomando a ideia do ponto de vista do europeu. Ao contrário disso, nós deveríamos sempre dizer sobre os povos originários. Eles têm nome. Quando nos referimos, por exemplo, a povos de outros continentes, que aqui estão, aqui no Brasil, nós nos referimos a eles como alguém do território originário. Mas os índios, aqueles que aqui são chamados de índios, eles não são de outro território a não ser daqui. Eles são de Pindorama, eles são de Abia e Ala. A morte do pensamento dos povos originários, quando a cruz e a espada chegam nesse continente, também vem não só a conquista do território, mas vem também a conquista das mentes. Então, você tem a colonização territorial, mas você tem também a colonização da mente. Então, aos poucos, a cultura originária ela vai sendo substituída por meio da catequese e, consequentemente, por meio da chegada do pensamento dos jesuítas, que trazem Platão, trazem Aristóteles e trazem Tomás de Aquino e Agostinho, que é por meio destes que o pensamento católico se expressa no mundo. Ao chegar aqui, eles encontram diferentes nações com diferentes línguas, mas todas aos poucos estão sendo suplantadas. O Brasil já teve 1.500 línguas indígenas. Hoje tem aproximadamente 181, talvez menos, da época da pesquisa, da minha. E a língua portuguesa a qual me expresso, e você me compreende por ela hoje, é a língua do invasor. E se nós pegarmos de norte a sul, de Abia e Ala, praticamente todos os territórios, todos os países falam um outro idioma, uma outra língua que não tem origem em Abia e Ala. São as línguas dos invasores. A língua, ela é portadora de cultura, de conceito e de interpretação de mundo. Quando você
substitui uma por outra, você substitui também os conceitos, substitui as interpretações e passa a ter como referência outra cultura, outros conceitos, outras interpretações. E a sua, aos poucos, ela vai desaparecendo. Ela vai sendo substituída por determinados conceitos. A cada 14 dias morre um idioma no mundo. Nos últimos 10 anos, mais de 100 línguas desapareceram. Outras 400 estão aí próximas disso. 51 são faladas por uma única pessoa. Tende a desaparecer. Então, quando o idioma desaparece, você tem o desaparecimento de um enorme conhecimento. Como disse na semana passada, para os africanos, quando um ancestral morre, desaparece uma biblioteca, porque ele é portador, o ancião é portador de enormes conhecimentos. Então, e assim são os idiomas que são mortos, são assassinados cotidianamente. Algumas das línguas ainda faladas, como Quechua, Aimará, Guarani, em territórios como Bolívia, Equador, Colômbia, Argentina, Chile, Quechua, 6 milhões de pessoas. O Aimará, na Bolívia e no Peru, 2,5 milhões de pessoas ainda falam esse idioma e que vivem nos Andes, citado pelo professor Roberto. No México, há 55 idiomas que são originários e que são distintos entre si. Na Huapi, 1.300.000 ainda falam esse idioma. O Maia, 750 mil. Línguas mixtecas, 423 mil. Zapotecas, 411 mil. Há muitos falantes desses idiomas. O Guarani, mais precisamente, na Bolívia, Brasil, Paraguai e Argentina, também há um número significativo, especialmente no Uruguai, onde ali o Guarani é o idioma, também idioma oficial, né? Com a morte da cultura, com a morte dos povos, a morte da humanidade. Qual foi a humanidade? Qual foi a civilidade? A ideia de civilização que os europeus trouxeram para este continente quando aqui ficaram? Humanos? Quem são os invasores? Quem são os bárbaros? Eles, os europeus, sentem-se no direito de chamar os outros de bárbaros. O que fizeram quando aqui chegaram? Olhando do ponto de vista de Abia e Ala com aqueles que estavam chegando e matando fisicamente e tomando aquilo que era seu. Quem é o invasor? Quem é o bárbaro nessa perspectiva? Usar a expressão América é usar a expressão do eurocentrismo. Nós, ao usarmos essa expressão, fazemos coro e damos sobrevivência para esta forma de se expressar. Usar, como já disse, a expressão índio, indígena, como uma generalidade abstrata, como se tudo fosse igual e não tivessem nações diferentes entre os povos originários, né? É fazer também coro ao eurocentrismo que geograficamente, né, errou. Mas se o ministro da Saúde, que é um general, também erra, né, porque no Equador faz um frio danado, né, aqui no Nordeste não tem noção geográfica das coisas, mas quando você diz assim, o índio, o indígena, então essa forma generalista e abstrata, você não especifica a diferença entre as nações que aqui estavam. Mas você poderia dizer, mas dizer eurocentrismo é também
generalização abstrata, mas eurocentrismo não se refere a uma nação, a uma concepção de mundo que tem a visão dos povos europeus de forma indistinta. Então, aí, neste caso, o eurocentrismo faz todo sentido. Religião também é uma visão eurocêntrica, porque ela está mais ligada a uma ideia de cristianismo, de religar, de ligar de novo. Esta expressão não se aplica aos povos ancestrais, aos povos originários, que a ligação deles não é uma religação, mas a espiritualidade expressa é com seus ancestrais e com Pachamama, né? E não com algo distante, metafísico, como nós entendemos. Dizer, então, os povos tupis, guaranis, quechas, aimarás, ticunas e tantos outros, é retomar a ideia de Abia e Ala, é resistir contra essa ideia eurocêntrica, é resistir contra o invasor, é se contrapor à ideia de que o mundo ele é uma única coisa, o mundo deles. Não, esse não é o mundo deles. Abia e Ala precisa, portanto, ser lida, interpretada, utilizada como um território epistemológico, como um território de produção de conhecimento e que tem um conhecimento próprio. Não é fato, do ponto de vista como eu olho as coisas, que só se pode filosofar em alemão. Um alemão dizendo que só se pode filosofar em alemão é muito suspeito. Então, todos os outros que não são alemães não podem filosofar. Como se pensar fosse um atributo exclusivamente do alemão de Heidegger. Heidegger que o pariu, mas é preciso, então, um pensamento decolonial que se contraponha, portanto, a tudo que veio a partir do processo de colonização. Negar a colonização é reafirmar como centro a ideia de uma Abia e Ala. Olhar, por isso, para a história de um ponto de vista que é dos povos originários deste território de Abia e Ala e não daquele trazido pelos europeus. Necessitamos produzir e difundir conhecimentos para nos contrapor àquela ideia do individualismo possessivo, egoísta, que está presente na forma de pensar e interpretar o mundo, a vida e as coisas que está no europeu. E que destrói, portanto, a natureza, extraindo dali os seus recursos em nome de um tal de progresso. Progresso para quem? Não é a natureza que está precisando de nós. Ao contrário disso, somos nós que precisamos da natureza, porque é dela, da Pachamama, é dela que nós extraímos tudo que precisamos para viver e para viver bem. Os europeus, aqueles gafanhotos brancos, que quando chegaram como praga, consumiram a tudo e a todos, impuseram ao mundo esse cenário de destruição e de subordinação pela força das armas, pela força da religião e, consequentemente, da morte. Essa visão de mundo, então, ela precisa ser desobedecida. Ela precisa ser desobedecida do ponto de vista epistemológico. Portanto, aquilo que nós conhecemos como fruto desse processo precisa ser negado. E não é uma negação do ponto de vista teórico, ela precisa ser do ponto de vista prático. A desobediência, ela implica em ação, ela implica em resistência. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma das formas de expressar a nossa existência. É não dar guarida à continuidade daquela forma de pensar. É apresentar a ideia de que existem outras formas de pensamento, existem outras elaborações, outras produções, outros centros,
outros seres humanos capazes de pensar o mundo numa outra perspectiva. E assim, a nossa resistência, ela vai determinar se nós existiremos ou se nós apenas nascemos para fazer com que eles existam. Repetir os termos que eles utilizaram no processo de colonização é dar continuidade à presença e à vida deles. Negá-los é reafirmar o território, a Bia Yala, como território originário. Nós podemos ser no mundo se nós resistirmos, mas podemos apenas estar no mundo se nada fizermos e continuarmos na mesma perspectiva e batida que o mundo sempre foi. Por isso, a resistência, ela é necessária. Há diversas produções que apontam nessa perspectiva, de livros que já estão selecionados para enviar para vocês hoje. Paulo Freire e Amílcar Cabral, A Descolonização das Mentes. Paulo Freire é muito mais do que a pedagogia do oprimido. É preciso descolonizar o Ocidente. Essa visão ocidentalizada do mundo precisa ser negada. E Boaventura Souza Santos tem os caminhos que apontam nessa perspectiva. Filosofar desde nossa América. Então, o referencial teórico parte daqui. Não é de lá para cá, da Europa para o mundo. E aqui ser apenas o espelho. É daqui para o mundo, desde a América, desde a África. Por isso, esse território é um território epistemológico. Precisamos, por isso, romper as correntes da mente que nos aprisionam. 3 referências para demonstrar que é preciso agir de forma libertária contra uma filosofia que nos aprisiona, contra uma visão do mundo que nos cega, que nos tira o oxigênio, que nos tira a força vital. Então, é preciso produzir uma outra filosofia que tenha como centro um outro ser que não este indivíduo possessivo que vem na perspectiva do liberalismo e reificada agora com o neoliberalismo. Uma filosofia andina, livro capaz de trazer caminhos, outros caminhos, diferentes daqueles que até então vimos. É preciso, assim, resistir para que a gente reexista. A nossa resistência, ela é urgente. 2004 teve um evento em Quito que os movimentos sociais adotaram a expressão Abya Yala para se referir a praticamente tudo do continente. No mundo todo não sei, mas no mundo existem lojas americanas. Então veja aí a força. Então são formas de você ficar sempre repetindo. Mas se você depois puder entrar na internet e digitar Abya Yala, você verá o universo de possibilidades que existem. Revistas acadêmicas com o nome de Abya Yala. Produções, grupos de pesquisa, feministas e um universo. Mas é que a gente até então não conhecia. Então é preciso conhecer. A Abya Yala vem sendo então usado como uma autodesignação dos povos originários do continente, como contraponto à ideia de América. Diferentes povos originários que habitam o continente atribuem nomes próprios às regiões que ocupavam. É preciso retomar esses nomes. É preciso retomar aquilo que é o nosso espaço, que é o nosso lugar. Uma citação de Ricardo Casarini. Caminhando por Chiapas, ele se refere como uma Abya Yala profunda. Caminhando por Chiapas, no México, ou no interior da Guatemala, nossa Abya Yala
aparece em toda a sua cor. A morenice das gentes, no estampado das roupas, no artesanato, nos mercados ao ar livre. Longe das metrópoles, a vida vai devagar. A vida é simples, os problemas outros. E tanto em Chiapas como na Guatemala, as dificuldades do dia a dia não tiram a alegria nem a esperança. Alguns se armam de fuzis, outros de sonhos. Uns ainda lambem feridas de ferozes ditaduras, outros preparam a aurora. Tudo isso forma um caldo de beleza, de maravilhas, que só quem caminha pelas estradas da terra, encontrando esses rostos, pode sentir. Aqui, nesse ensaio, um pouco de tudo isso, para sentir a vibração de nossa América morena. E eu finalizo dizendo que a Bia Yala é a nossa casa. Nós somos daqui. Nós não somos de lá. Essa não é América. Essa não é do Américo. Nem do Vespúcio. Essa é a nossa casa. Nós somos daqui. Encerro por aqui e vamos às questões para que a gente continue o nosso debate. E agora, então, abrimos o espaço para as questões todas. Vou abrir a tela para que todos aqui agora apareçam. Cuidado com suas câmeras ligadas, o que fazem aí. O pãozinho, a faca sendo cortado aqui na mesa do Marísio, né? E aí dá fome na gente, né? Valmir, eu até me emocionei, viu? Negócio. Tem que valorizar o que é nosso, né? Quem invade aqui valoriza o que é deles, né? Então, então vamos às questões. Aí você já visualizou alguma questão aí, Roberto? Já, pequenas dúvidas. O filósofo cubano, quem é? Ainda vivo em plena atividade, que projeta a filosofia intercultural e ainda sugere como disciplina, né, para graduação e pós-graduação. Raul Fournet Bittencourt. Leopoldo Zé, ele é mexicano. Vamos lá. Eu visualizei algumas perguntas e anotei também. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Alexander. Vamos lá. Alexander. Só pelo chat hoje, né? Alexander. Em 1889, também foi o ano da proclamação da República e um ano após o fim da escravatura. Libertação teve a ver com isso, exato? Olha, quando se trata no campo da filosofia, né, sobretudo a filosofia da libertação, a tentativa é de se afastar, se distanciar, basicamente, do pensamento colonial que foi introjetado desde a Companhia de Jesus, né, em 1553. Então, essa sua pergunta tem uma característica um pouco mais histórica, né? Então, falando em termos de história da filosofia, acreditamos que é sempre essa tentativa de tentar acabar com a marginalidade, com a negação desse tipo de pensamento latino-americano e se libertar desse pensamento apenas metafísico e especulativo, que era promovido pelos jesuítas. E toda essa estrutura conceitual que não se leva a muito avanço no campo da prática. Então, a praxis filosófica é muito mais interessante nesse sentido de filosofia da libertação, porque faz com que o sujeito se desprenda da tradição e comece a pensar em problemas atuais. Essa foi uma que eu adotei. Vamos descendo aqui. Temos a Fabiana aqui. Tomando a simbologia do pensamento andino, podemos dizer que a filosofia tem grande influência da astronomia? Sem sombra de dúvida. Né?
Na própria apresentação do professor Valmir, foi explicitado que o Sol gerenciava, né, o quesito de horário, as 4 estações são fundamentais na engenharia agrícola para aquela sociedade, e tudo isso era orientado pelo critério astronômico, né? Sabemos que a cruz quadrada, a cruz andina latiacana, vem do céu para a Terra, portanto, existe uma intimidade muito significativa entre os 3 mundos, né? O mundo do céu, o mundo terrestre e o mundo inferior, na concepção desse povo. Deixa eu aproveitar essa questão para dizer da minha, assim, a minha passagem em 2015 pelo Peru. Quando eu cheguei no local, agora eu não me lembro o nome, o relógio do sol. Aqui a gente vê uma praça ou um pedaço de pedra que vai pela sombra, medindo, né, determinado lugar, mas tem um número no chão. Lá não, são degraus, né, de quase meio metro de altura do chão, e como se fossem dentes, né? Então tem uma parte mais elevada, aí tem como se fosse um degrau no meio e sobe outro na lateral. Então, são 18 desses, e o sol fica 10 dias seguidos em cada um desses degraus. Então, é exatamente os 180 dias. E aí o sol volta, vai fazendo de volta, né? E aí tem ao lado, no final, na extremidade esquerda, olhando no nosso sentido, uma pedra menor, que é onde o sol fica 5 dias. Então, eles conseguem aí fazer, por aquele instrumento ali, a organização, inclusive a organização da colheita. Perfeito. Então, é a astronomia, né, organizando e orientando a vida do homem na Terra, né? São elementos naturais, né? São 100% natural. Você não tem absolutamente nada ali que não seja natureza, inclusive as pedras que serviram para que eles pudessem fazer ali aquele relógio de sol de quase uns 20 metros pelo chão, uma única pedra. Uma única pedra. Muito bem, tem outro aqui. Vinculados ao transcendental, não pode ser filosofia ou caráter racional? Não seriam doutrinas religiosas? Tá ligado à mesma questão, né? Isso, Marcelo Lima Neves, né? Olha, Marcelo, perder o caráter racional, nós estamos perdendo desde o primeiro dia, né, de aula, porque esse tipo de filosofia, ela se enquadra numa área que o Ocidente gosta de chamar como filosofia mística, né? E é onde eu me debrucei no doutorado. Então, se você pensar numa filosofia mística, ela é racional, né? Ela está fora da racionalidade, porque não se separa religião e filosofia de determinados temas, né? Quem separa é o pensamento ocidental, que, na verdade, a palavra religare, religião vem de religare, religiere. Então, é algo que se desligou. Então, é preciso ter uma reconexão. No caso do pensamento andino, do pensamento hindu e budista, a religião nunca se desprendeu, né? Nunca fez uma ruptura para poder se tentar analisar separadamente com categorias lógicas e racionais, né? Basicamente isso. O Fábio pergunta, a partir dessas reflexões acerca da filosofia latino-americana, podemos afirmar que há uma filosofia brasileira oriunda dos problemas... não, antes disso, tem uma aqui do Luan. Como podemos analisar a filosofia brasileira, sair do positivismo do início da República, e qual seria a coluna ideológica da filosofia brasileira hoje? Dá para juntar as duas aí, porque remetem para a questão da filosofia brasileira. Deixa eu começar, depois você...
Tranquilo. Acabou de sair o livro História da Filosofia do Brasil, e não no Brasil, né? Como o Roberto enfatizou, do Margutti, que é a ruptura iluminista, que vai de 1808 a 1843. Eu ainda não tive o tempo necessário. Professor, mostra a capa aí de novo, por favor, mais perto da câmera. Eu não tive o tempo ainda necessário para fazer a leitura, né? Não deu tempo. Obrigada. De abrir. Mas outro amigo é esse, né, do Lima Barreto, que remete para a questão dos estudos de filosofia. Foi citado, né? Exato. Então, assim, a pouca produção em termos de Brasil, por conta ainda da força. No Brasil, a força da universidade vinculada à Europa é muito maior do que nos outros países da América Latina. Então, muitas produções nacionais fora do Brasil, em termos quantitativos, ela é maior lá fora do que aqui dentro. Mas existem, com algumas características, o pensamento de uma filosofia do Brasil que não esteja referenciada pelos cânones daquela filosofia europeia, né? Seria exatamente, por exemplo, uma filosofia na perspectiva de uma antropofagia, né? Não só negar, mas vomitar tudo aquilo que veio da Europa e que nós somos obrigados a engolir. Um dos produtores nessa perspectiva é o professor Felipe Cepas, que trabalha com ensino de filosofia, que é do Rio de Janeiro, e que trabalha com essa perspectiva, então, de uma filosofia que vai negar esta perspectiva europeia e que vai fazer uma produção a partir desses referenciais dos povos originários. Esse é um deles. Com relação ao positivismo, aí do início da República, né? Como é que a gente pode analisar a filosofia brasileira saída do positivismo? Pois é, o positivismo tem como centro a ciência, né? Então, que é o meio pelo qual ela se expressa e, portanto, vai negar outras formas de conhecimento, né? Inclusive a filosofia. Mas, ao negar a filosofia como forma de conhecimento, é uma filosofia, é um posicionamento teórico, né, diante do mundo, porque não está dado por provas laboratoriais. Trata-se de um posicionamento político, trata-se de um posicionamento de envergadura social e, portanto, deve ser tratado na perspectiva de um posicionamento filosófico. Então, como é que a gente analisa a filosofia brasileira? Para ela ser brasileira, ela não pode ter essa vinculação, né? E nem com o positivismo, e muito menos com uma ideia de uma república. Ela só pode ser originária se ela a partir de outros pressupostos que não tenham como centro um pensamento exterior. Não como método, digo como conceitos, né? Como base conceitual, não pode ter uma outra cultura fora para sustentá-la, porque os conceitos básicos que daria a ela a sua genialidade deveria ser concepções no âmbito nacional. Ao negar aquilo que está fora, ela afirma e dá sustentação àquilo que vem aqui de dentro do nosso território. Passo para ti, Roberto, para suas considerações sobre essas duas questões. Valmir, eu tenho essa perspectiva, mas da história da filosofia. Então, necessariamente, como é que podemos fazer? Simplesmente analisando nossos próprios autores. Por exemplo, aqueles que são pouco conhecidos, né? Matias Aires, que tem a sua obra Reflexões sobre a Vaidade do Homem, de 1732, o próprio Tobias Barreto, sempre mencionado no quesito de filosofia do Brasil, que lia em alemão
e fez várias análises sobre Kant, Schopenhauer, Augusto dos Anjos, que leu O Mundo como Vontade e Representação, cita ele em suas poesias, na sua obra Eu, e o paraibano, né, Pedro Américo, que é o primeiro doutor em Ciências Naturais pela Universidade de Bruxelas, do Brasil. Então, são autores que têm gabarito de serem pesquisados e que são esquecidos porque encontram-se na marginalidade. Legal, tudo bem. Tem uma pergunta aqui para virar os olhos, do Luiz Augusto. Mas antes tem a do Fábio, que pergunta como filosofar a partir de Abia e Ala. Todas as culturas produziram as suas ontologias, as suas teorias sobre o ser, sobre quem somos. Todas essas nações ancestrais originárias na América, em Abia e Ala, elas também têm a interpretação sobre quem é o ser humano. Só que nós não a conhecemos, mas está lá. É preciso fazer o quê? A interpretação, a relação... quando a gente pega, por exemplo, acho que nem todo mundo aqui é da filosofia, mas eu vou trazer a ideia. Quando a gente pega, por exemplo, os filósofos gregos pré-socráticos, há vários deles que fazem uma interpretação do cosmos. E lá eles chamam isso de filosofia. Quando aqui os povos ancestrais brasileiros fazem a mesma coisa, aí dizem que isso é ou sabedoria, ou é religiosidade, menos filosofia. Então, o eurocentrismo classifica quem pode pensar e quem não pode pensar, inclusive sobre os mesmos elementos, né? Então, o que nós precisamos fazer é nos apropriar desses conhecimentos, chegar até esses conhecimentos. Eles existem, inclusive eles estão disponíveis na internet. A gente vai ter que buscar. Eu fiz um pouco nesses últimos meses para fazer esse levantamento. Por exemplo, o conceito de ética, ou se nós podemos fazer uma interpretação ligeira sobre o bom e o justo comportamento, não necessariamente a ética grega, mas com a ideia de senso de justiça, não necessariamente a justiça que tem como centro a Grécia, mas a valorização do outro. Isso está em todas as culturas. A punição também está em todas as culturas. Não tem a punição senão uma ideia de fazer justiça. Então, tudo isso está em todos os povos que se tratam bem, que vivem bem, que se ajudam. Se existe no capitalismo a competição entre as pessoas, isso não é fato que existe em todas as culturas. É porque no capitalismo existe uma concepção de indivíduo que vem de Hobbes e Locke, predominantemente, principalmente no Leviatã, de Hobbes, e no segundo tratado do governo civil de Locke, que lá nós podemos tirar o quê? A concepção burguesa de indivíduo. E nós estamos onde? Na sociedade burguesa. Por essa razão, essa ideia do indivíduo competidor, do indivíduo egoísta, autocentrado, que está no mundo, é fruto dessa concepção eurocêntrica de mundo. Mas os outros povos, por exemplo, de Abia e Ala, que não têm essa visão de mundo, não têm também essa visão de quem é o ser humano. Para eles é uma outra. Então, é preciso pensar e repensar a vida a partir de outras referências que pode ter como centro Abia e Ala. O Luiz Castelão. Show. Tem uma pergunta. Como fazer essa reviravolta epistemológica americana se faríamos isso a partir da língua espanhol e português dos colonizadores? E se a língua X, pensamento, estão estritamente ligados? Uau! Primeira. E aí, essa é mais para tu, Valmir, que falou em alemão aí, falou sobre questões... Só que pode filosofar em alemão, né? Mas eu tenho o meu ponto de vista. Diga.
Não, eu acredito que o idioma, a questão da língua, ela é só um veículo, né, para você transportar os conceitos. Então, para tudo isso, existe uma transposição conceitual, né, que seria meramente a ferramenta. Outra coisa vantajosa que eu esqueci na minha fala foi de apresentar um detalhe muito importante. O idioma, o espanhol, né, e o português, que são os principais da filosofia latino-americana, conseguimos ter mais acesso, né? Estão ao nosso alcance. Então, isso é uma vantagem para o pesquisador latino-americano, por conta disso. Mas eu encaro como apenas uma ferramenta, o idioma. Há conceitos que, por exemplo, nós não temos como traduzir para outro idioma, né? Aí a gente faz uma aproximação, né? Isso. E aí a aproximação ela pode modificar o sentido original, né? Mas a ideia, por exemplo, de vida, o que é a vida em diferentes povos, isso muda, porque é concepção do que é a vida, né? A liberdade, o que é a concepção. Se em filosofia não existe mesmo consenso sobre o conceito de liberdade, nem entre os europeus ou os eurocêntricos, imagine em outras culturas. Então, a palavra, ela pode ser o mesmo, mas ela está carregada de sentidos diferentes, porque a partir desse sentido diferente, elas produzem um outro mundo, né? Porque tem um outro significado. E por terem significados distintos, aí eu volto para a questão do Luiz Augusto. Né? Pensar na perspectiva, se nós todos estamos inseridos nos conceitos da língua portuguesa, e também, no caso de Abiyala, no espanhol, a partir de que referenciais a gente poderia fazer essa reviravolta epistemológica. Luiz, eu gostei muito da sua pergunta, porque ainda ela continua mexendo comigo, me incomodando. Eu vou ter que buscar outras questões aí, outros estudos, outros textos, e eu vou retomar essa questão aí e mando para vocês por e-mail em breve, porque isso merece um estudo, merece uma investigação. Tem um problema também do tempo, né, que ainda encontra-se em aberto na história da filosofia. O que é o tempo? Isso aí é uma pesquisa gigantesca. Vamos lá. Eliandro, me lembrei ao ver o slide de veras da árvore da vida, com toda a sua simbologia, podemos fazer essa analogia? Podemos falar de um saber primordial nessas civilizações desde o Antigo Egito? Com toda certeza, Leandro, porque isso são imagens sagradas que no campo da ciência das religiões, o Messias Eliade, ele é muito feliz no conceito de hierofania, né? É o ato representativo de manifestação do sagrado. Então, a partir daí, você já pode entender que toda sociedade ela tem uma simetria geográfica sagrada, que é um mecanismo visual para onde você consegue direcionar a sua fé. Então, isso são questões do campo da ciência das religiões muito válidas. Maravilha. Me perguntando ali sobre o nome do professor do Rio de Janeiro, é Felipe Cepas, está anotado ali no chat. Aliás, se você digitar o nome dele mais PDF no Google, vai sair um monte de textos dele muito bom, muito bacana. As duas aulas do curso, duas aulas fecharam o curso com chave de ouro. O Marcelo, olha, Roberto, aprendi muito com vocês. Obrigado. Filosofia brasileira só existirá quando começarmos a pensar a partir dos nossos problemas. É exatamente isso. A partir dos nossos problemas. O problema é pensar como o problema dos outros. Não temos nada a ver com isso. A gente fica pensando como o problema dos outros.
e aí a gente não enfrenta os nossos problemas. Indico um livro muito interessante do argentino, né, do professor da Argentina, que é o ensino de filosofia como problema filosófico, né? Alejandro. Muito bom. Isso, boa lembrança. O pessoal já está se despedindo, Valmir, eu acho que deixamos boas impressões, né? A UFB aceitaria um TCC em filosofia que retrate a análise do conceito XX na Paraíba? Vamos lá, Rafael Gomes, vamos lá fazer esse TCC? Orientador tem, né? Então, bota para cima. Lá. Vamos fazer. E o Roberto está na banca já. Fechou, então. Virtualmente. Bom, maravilha, então. Muito bom. Mesmo que cairíamos branqueamento do pensamento colonial. Por isso que precisamos criar uma filosofia a partir dos problemas que retratam a nossa política, ética, economia e etc. E tal. Isso mesmo. Não há uma produção vigorosa do ponto de vista quantitativo, consistente do ponto de vista da sua robustez no Brasil, porque a gente fica preocupado olhando para o mundo que está lá fora. Quando alguém chega, por exemplo, para mim no curso de filosofia, diz, professor, você pode orientar o meu TCC? Opa, vamos lá, qual é o seu tema? Ah, não sei o que, do Platão. Eu falei, meu filho, o que já me escreveram desse cara? Século de Cristo até agora, tem alguma novidade para isso? Falei, mas vamos lá. Aí você começa a conversar com a pessoa, conversar, aí você faz uma série de perguntas, a pessoa diz, realmente, primeira coisa, faz uma busca na internet para ver se o teu tema já não foi escrito, porque aí é plágio. Aí a pessoa vai fazer a busca e volta. Não, realmente, tem um monte de gente que já escreveu sobre o meu tema. Pois é. Voltemos, pois, para os temas nacionais, para os nossos problemas, né? Sem medo de fazer a pergunta para nós mesmos. Fazer a pergunta e buscar respostas, né, com consistência e com fontes que apontam nessa direção, de uma outra perspectiva, e desobedecendo, dizendo que não é fato, nem é verdade que só se pode pensar em alemão, em tupiniquim e em pindorama também se pode pensar. Considerações finais, Roberto Veras? Agradecer aqui, né, a oportunidade pelo convite, essa parceria que já dura um bom tempo, né? Fui aluno e professor da UEPB, momentos felizes da vida e está rendendo frutos, né, até hoje. Fico muito agradecido em participar do grupo de pesquisa de filosofia africana e de filósofas, né, também. Em nome do Instituto Federal do Acre, agradecer a todos os participantes e reforçar o nosso compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão, e saber se vão querer o grupo, né, de WhatsApp para aumentar a inter-relação subjetiva desses temas. Aproveitando sobre a questão do grupo no WhatsApp, quem quiser formar o grupo do WhatsApp, é só digitar um número aqui no chat, que depois eu monto e aí a gente mantém o contato por aqui. É só deixar o número aí. Eu quero agradecer a disponibilidade e interesse de vocês, fortalecendo aí a parceria com o Roberto Veras, dizer que a minha satisfação em ter o pessoal do mestrado, especialmente do Prof. Filo, né, de diversos campos e de diversos lugares, né, de pessoas também fora do Brasil, de Braga, a Maíra e o Rafael, que são de Braga. A Maíra, minha filha, está fazendo o curso. A mãe, em Porto Alegre, né, tem no Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, Paraná, na região centro-oeste, tem em quase todos os estados nós tivemos inscrições.
não sei se todos conseguiram acompanhar. Tivemos bastante alunos de letras, a maioria de filosofia, mas também de sociologia, de psicologia, de geografia, de história, enfim, de diferentes lugares, diferentes cursos, mas que a temática ela acabou atraindo, ou pela temática, ou então pela quantidade de horas e a possibilidade de utilizar o certificado para a progressão na carreira e por aí vai, né? Nosso interesse em, mais para frente, desenvolver um outro curso. Eu já peço para vocês também dizer o seguinte: qual é o interesse em algum tema que vocês gostariam, que pode escrever aí no chat, que aí a gente vai verificando isso e montando outros cursos que a gente pode oferecer. Só que como as aulas voltaram agora, possivelmente o curso vai ter que ir, por exemplo, para o sábado, não sei, porque durante a semana aí fica mais complicado, porque trata-se de horário de aula, né? E aí a gente precisa pensar ou repensar a perspectiva para os novos embates, né, que teremos aí pela frente, tá? Então, agradeço muito a todos vocês, especialmente ao professor Roberto Veras, que enfrentou os primeiros 2 tópicos aí sozinho, com um fôlego gigantesco aí para tratar da filosofia indiana, né? E seguimos em frente. Um outro assunto que a gente estava falando antes do começo, a produção do resumo expandido, né? Eu vou conversar depois com o professor Roberto Veras e propor ou um dia que a gente possa fazer aí uma série de dicas, como se fosse uma aula como esta, assim, umas dicas para vocês elaborarem a produção de vocês, né? Ou então a gente monta um curso e coloca no YouTube e deixa disponível para vocês em vários vídeos curtos, simples, para que vocês possam ver e rever tantas vezes quantas quiserem, e aí a gente resolve isso, e como temos contato de vocês, a gente faz o contato, tá bom? Muitos não puderam vir hoje porque elas estão em aula nesse momento, mas o vídeo vai ficar disponível a partir de amanhã e eles poderão acessar. Abre para o pessoal falar alguma coisa, se quiserem, né, também. Está aberto. Isso. Abre o microfone e fala. Agora é festa, confraternização. Guaraná, bolo, tudo virtual. Um vinho lá, o marido não conta mais. Isso. Então é isso. Escutam? Sim, Rafael. Eu queria agradecer ao professor Valmir e ao professor Roberto Veras, que esteve na minha banca da licenciatura, e representando aqui o Prof. Filho, o FCG. Daí nós vemos as lutas que nós temos, né, desde uma aceitação de uma filosofia oriental, passando pela aceitação do pensamento africano, e chegando agora a uma filosofia brasileira, que não é uma discussão tão recente, mas que precisamos lutar, tendo em vista o branqueamento colonial que nós temos dentro da academia, do academicismo, que nos impede, às vezes, de pensar até quem somos, né? Quem seria o brasileiro, o que somos, quais os nossos problemas e como superar. Então, dentro dessa perspectiva, me senti muita vontade nas leituras indicadas pelo professor Valmir, professor Veras. Agradeço a participação de todos e, no mais, o que precisar, já disse ao Valmir, assim que terminar a defesa do mestrado, também me proponho a colaborar com o grupo, com as reflexões em torno de ensino de filosofia, e espero que esses temas como esses sejam instigantes para que as pessoas passem a se preocupar com a filosofia nossa, e não simplesmente com a filosofia europeia, grega, mas que traga todos os nossos problemas e nos faça desenvolver a argumentação neste momento tão crítico de silenciamento que a sociedade brasileira vive. Obrigado. Exatamente. Maravilha, Rafael. Obrigado. E agora... Fábio abriu o microfone, Fábio Soares da Silva. Quero, assim, agradecer, né, Quero, assim, agradecer por esse momento
propício, né, que nós vivemos um país, todos esses problemas, né, e vocês dois vieram com esses temas muito relevantes, né, para a nossa realidade, e pensar de maneira diferente, com o pensamento europeu, né. Então, veja que, eu até coloquei um questionamento aí, em relação, né, das linhas de mestrado, né. Você observa que eu, através do livro, até o professor citou no primeiro dia, se eu não me engano, o professor Valmir, sobre um livro, né, do ensino médio que falava de filosofia africana. E eu tenho esse livro, lá eu comecei a ler e aprofundar algumas coisas. E aí eu percebi o quê? Que a minha pesquisa de mestrado deveria ser nessa linha. Mas aí o que aconteceu? Quando eu comecei a elaborar alguma coisa, eu já fui barrado porque, primeiramente, não tinha ninguém para me orientar, né? Então, quer dizer, era uma dificuldade que eu ia ter. E aí, o quê? Às vezes nós entramos em outra linha, não é porque nós queremos mais, porque nós somos obrigados a entrar nessa linha, né? E aí vocês deram, a partir dessas aulas, né, a partir desse curso, vocês abriram essas possibilidades da gente ir à frente e fazer algo que faz parte de nós, que está na nossa história, que está na nossa filosofia, tá? Então, muito obrigado pelo curso, pelo que vocês nos ajudaram nesses momentos, né? Foi de grande relevância, e que espero que tenha outros momentos para a gente aprofundar o que foi iniciado, né? Vocês abriram as portas. Muito obrigado. De nada. Perfeito. Legal, Fábio. Aproveitando que o Fábio trouxe essa questão da dificuldade de orientação, não é só no mestrado, não, na graduação também existe isso. E, às vezes, o aluno ele deixa o curso porque ele não consegue se ver no curso. Discutem assuntos que não tem nada a ver com ele tem outra perspectiva, ele olha para um lado, olha para o outro, e às vezes está terminando o curso, ele vai buscar em outro curso alguém para orientar o trabalho dele, porque no curso de filosofia só tem europeu, né? A partir desse ano, eu estou no mestrado do Prof. Filo, na UFCG, e aí essas questões que nós abordamos aqui sobre outros olhares, outras filosofias, né, estarão à disposição para orientação a partir do próximo edital desse ano, para entrar em vigor o ano que vem, né? E estou ingressando também no mestrado em formação de professores na UEPB, também com a perspectiva de estudos decoloniais, né? Então, são, assim, possibilidades, né, que a gente vai abrindo tanto no espaço da graduação quanto da pós-graduação. Aqui na Paraíba, somos em 63% de negros e afrodescendentes. Mas onde estão essas pessoas? Elas não chegam lá, ou se chegam, vão estudar o quê? Vão estudar o pensamento branco, o pensamento europeu, o pensamento do invasor, né? Porque não tem perspectiva. Então, é preciso que a gente não só fale, mas também a gente crie as possibilidades de ofertar espaços para que as pessoas possam fazer estudos mais consistentes, mais profundos, como são os casos de mestrado e de doutorado, né? Vamos, aos poucos, aprofundando e conquistando novos espaços, né? Isso. Alguém mais? Boa noite. Oi, Tchaikovsky, tudo bem? Tudo bem? Eita, já está dando palestra também, igual o pai, né? Foi bom demais, mano. Foi ótimo. Edificante, né? Isso, foi mesmo, muito bom. Ótimo, gente. Então, olha, gratidão mesmo, gratidão. Obrigado e até breve. Eu vou mandar os textos que eu apresentei, só a capa dos livros para vocês. Vou mandar daqui a pouco por e-mail de vocês e amanhã o vídeo estará disponível no canal do YouTube. Fiquem bem, mantenham contato,
não desapareçam, vamos pesquisar, vamos em frente. Uma boa noite a todos. Minha mãe mandou um abraço para você. Obrigado, um abraço para sua mãe. Então tá.